Nós vamos iniciar esse tutorial fazendo um arquivo novo, vamos partir de uma nova peça. Nós vamos modelar então um copinho, é para ser um daqueles copos de sopa instantânea, enfim. Vocês vão receber a imagem em PDF e a nossa referência vai ser no Sketch, tá? Puramente visual. Esboço no plano superior e vamos partir de uma referência que é um retângulo e eu tomei como base a mão, o tamanho da mão ali que serve de referência para definir a largura da pega. Então eu estimei aqui 70 milímetros, pegando da minha própria mão. Então vou fazer um quadrado de 70 por 70. Então a nossa primeira referência. Vou confirmar a criação desse esboço. Vou em geometria de referência plano e vou utilizar como primeira referência o plano superior. Só que eu quero modelar agora para baixo. Então vou colocar aqui inverter distância e eu estou estimando também, observando o sketch, que provavelmente a altura ela corresponde mais ou menos à largura do objeto, talvez um pouco mais, vamos fazer um pouquinho mais alongado, 80 milímetros. Então nesse plano aqui eu vou criar um esboço, vou colocar a vista de topo de novo. Então nesse esboço que nós fizemos aqui, nós vamos desenhar novamente outro retângulo. Porém, vou fazer ele um pouco menor, estimando ali a medida da base. Eu vou colocar 60 milímetros. Ok. Confirmo. E vou dar uma olhada na perspectiva, como é que ficou. Vou fazer um esboço no plano direito. Vou olhar aqui numa vista lateral. E vou desenhar um arco de 3 pontos entre a parte de cima e a parte de baixo da metade aqui dos retângulos. Eu devo pegar esses pontos com exatidão, por isso eu vou clicar aqui, tecla Ctrl na linha e vou marcar fazer penetração, tanto em cima como embaixo. Vou colocar uma vista frontal, uma direita de novo, que é onde eu estou trabalhando, e vou definir um raio para esse arco aqui. Vou estimar esse arco em 130 unidades. É um pouco mais, vamos ver aqui, 140. Confirmo. E assim eu vou fazer para os outros lados também. Cada arco desses um esboço diferente. Vou fazer de novo um esboço aqui no plano direito. E vou fazer agora nesse lado aqui, mesmo arco. Posso já botar o mesmo valor aqui que eu estou usando, 140. E é provável que aconteça isso. Ele vai perder a referência, mas a gente vai lá e marca perfurar ou fazer penetração. Pronto, definido, confirmo. E eu vou fazer agora usando o plano frontal. Vou colocar uma vista de frente. E mesmo arco 140. E vamos lá fazer penetração. Confirmo. Mais um para finalizar no plano frontal. O arco de 3 pontos. Inclinado para lá, já sei que é 140.
Prontinho. Então essa é a referência que eu tenho para começar a modelagem. Antes ainda eu vou voltar aqui, vou editar meu primeiro esboço e o segundo, e nós vamos fazer um filete de 5 em todos esses cantos aqui, que ele tem um arredondamento. Confirmo o esboço e vou fazer no esboço de baixo também a mesma coisa. Filete de 5. Ok, se ele perdeu essas referências aqui, eu vou excluir algumas referências aqui que estão com problema. E vamos completar aqui o filete. Vamos colocar uma vista de topo para ver se ficou alinhado ainda. Ok. Nós vamos agora, com relação a essa referência que nós temos, vamos em inserir, superfície, loft. Vamos pegar como perfis aqui o retângulo de baixo e de cima, e como curvas guia as curvas laterais que a gente fez. Procure pegar sempre na ordem. Confirmamos, então nós temos aí esse nosso perfil, desenhado obviamente como casca, né, como superfície. Nossa próxima etapa, vamos colocar uma vista frontal, vamos fazer um esboço no plano frontal, e aqui nós vamos desenhar uma linha que vai servir de guia com relação ao perfil que existe na lateral do copo. Então nós vamos começar fazendo com uma linha reta, mais ou menos aqui nessa altura. Digito letra A para começar a fazer um arco, letra A de novo, vou curvar aqui para frente, e mais ou menos por aqui eu vou fazer uma linha reta saindo lá em cima. Tecla ESC para encerrar. Se for preciso, faço os ajustes necessários. Aqui eu vou tornar tangente, e aqui já está ok com as tangentes. Tá? Como nós estamos fazendo um sketch também, a gente não vai se detalhar exatamente nas medidas. Então vou deixar aqui no visual mesmo. Confirmo. Dando continuidade, nós vamos em inserir. Vamos pegar aqui em recursos a opção dividir. Ferramenta de aparar vai ser o nosso esboço. Clico em cortar peça. Ele vai dividir em duas metades e nós vamos nomear. Só ele está pedindo aqui que eu salve antes. Então eu vou cancelar aqui, arquivo, salvar, e nós vamos salvar essa primeira peça como provisório. Vocês já vão entender por quê. Então agora sim, inserir, recursos, dividir, ferramenta de aparar, cortar peça. Então o primeiro corpo nós vamos chamar de copo superior, e aqui copo de inferior. Confirmo com OK agora. Se ele der essa mensagem aqui de conversão de unidades, coloca não e não. Vocês viram ali que ele mostrou já uma prévia dos cortes. Então aqui nós vamos salvar isso aqui mais uma vez. Vamos fechar.
e eu vou notar que já foram criados dois arquivos para mim, ó, copo sup e copo inf. Nós vamos abrir o copo sup e já vamos ver o que vamos fazer com ele. Então aqui no arquivo que eu abri, copo sup, nós vamos em inserir peça, vou pegar copo inf, abrir e vou dar um OK, unidades não, para entrar no mesmo lugar. Por que que eu fiz isso? Por que que eu não consigo trabalhar lá naquele meu arquivo original? Porque lá as peças elas não, eu não consigo mover elas, não consigo alterar elas de lugar. Aí essa alteração de lugar é importante para aquilo que nós precisamos fazer. Então só dessa maneira eu consigo fazer com que elas fiquem independentes para fazer a movimentação. Então aqui nós vamos mover, vamos em inserir, superfície, mover, copiar, só que eu tenho que pegar por aqui, dentro de corpo, corpo de superfície, corpo inferior. Então agora eu posso pegar no eixo Y e baixar aqui um pouquinho. Eu vou baixar aqui 10 unidades aproximadamente, tá? Se quiser botar com exatidão aqui, menos 10. Ok, confirmamos. Então ela ficou assim, ó, separada. Para fazer a escala, alteração de escala dessa peça de baixo, nós vamos em inserir, recursos, escala. Parâmetros de escala, selecionamos a peça de baixo, vamos aplicar a escala em relação à origem, que é o ponto 0, 0 e 0, escala uniforme 0.9, um Enter para confirmar e OK. Então dá para ver ali que essa parte de dentro diminuiu. Então o que nós vamos fazer na sequência é o processo de ligação dessas duas metades. O primeiro passo para ligar essas duas metades é criar um esboço no plano frontal. Está passando ali no meio da minha peça. Vou colocar uma vista frontal e eu vou fazer uma curva de ligação entre esses dois pontos aqui. Eu vou fazer com arco de 3 pontos uma primeira curva e depois eu vou seguir com um arco tangente. Então ele já está tangenciando aqui. Vou ajustar um pouquinho melhor. Já tem o elemento de ligação aqui. Agora nós temos que fazer linhas de guia seguindo esse perfil. E para fazer isso, a única maneira é fazer um esboço que se chama esboço 3D. Então aqui, diferente dos outros, nós criamos primeiro o esboço 3D, Sketch 3D, e agora nós vamos pegar com a tecla Ctrl esses elementos que vão compor o nosso esboço. Então tomem cuidado aí para pegar as linhas corretas e para não deixar faltar. Tá? Depois que eu selecionei todo esse contorno de baixo, eu vou clicar em converter entidades. Então agora eu tenho uma certeza um pouco maior se eu conseguir pegar todos os elementos que eu precisava. Confirmo então. Faço um novo esboço 3D. Vou pegar agora das curvas de cima. Mesmo processo. Tecla Ctrl para selecionar várias curvas. Faltou um arquinho aqui. Feito. Converter entidades. Então estão todos ali. Confirmo a criação desse esboço. Antes de fazer o fechamento, aqui nós vamos fazer uma correção, editando o esboço aqui. Vamos clicar aqui, tecla Ctrl nessa linha, fazer penetração. Da mesma forma aqui.
tá? Tem que estar bem encostado ali. Confirmo. Então agora sim, inserir superfície varredura. Então perfil perpendicular é esse aqui, o outro perfil é um desses, e curva guia vou pegar o de baixo aqui. Confirmo. Então agora sim eu tenho o fechamento ali desse espaço ali da minha peça. Aí já está ficando com uma forma semelhante a que nós temos ali no nosso sketch. Para fazer a pega, nós vamos colocar uma vista frontal, vamos fazer um esboço no plano frontal e vamos fazer aqui uma sequência de arcos, começando por aqui, um arco de 3 pontos, mais ou menos com essa curvatura, letra A. Se não foi automático, vamos fazer arco tangente, pequeno arco tangente aqui, e a continuação dele até aqui embaixo. Teclo ESC e vou fazer agora o ajuste desses perfis. Se eu olhar no meu sketch, eu vou ver que é mais ou menos isso aqui, talvez um pouco mais afilado. Vamos levar o arco um pouquinho para cima. Então é mais ou menos isso que eu tenho lá de perfil. Vou confirmar a criação desse esboço e em seguida nós vamos em inserir superfície aparar. A ferramenta de aparar é o esboço, já estava selecionado, e aqui vou marcar remover seleções e vou selecionar a parte de dentro. Removeu um lado. Eu vou editar aqui de novo e já vou selecionar o outro lado também. Isso. Então o objetivo era esse, ter essa abertura aqui. Vamos fazer agora em recursos, geometria de referência. Plano. Primeira referência, vou usar o plano superior e a segunda referência um ponto aqui debaixo. Então meu plano está alocado ali na base. Confirmo, vou fazer um esboço nesse plano e olhando de cima, uma vista superior, eu vou fazer um perfil ligando esses dois extremos aqui. Vou desenhar com arco também. Vou iniciar com arco de 3 pontos. E vou dar continuidade com arco tangente. Então é mais ou menos aí esse perfil que eu pretendo. Vou confirmar a criação desse esboço e eu tenho que repetir exatamente o mesmo esboço do outro lado. Vejo que foi um esboço feito à mão, não conseguiria reproduzir ele ali idêntico a esse. Então nós vamos fazer um esboço de novo naquele mesmo plano. Nós vamos pegar, vamos selecionar com a tecla Ctrl esses dois arcos, vamos clicar em converter entidades, vamos em espelhar, selecionamos esses dois elementos, espelhar em relação a, vamos pegar aqui pelo plano que divide ali no meio, plano frontal. Confirmo. Então reproduzir o arco ali do outro lado, só que eu tenho que tomar cuidado com o seguinte: nesse mesmo esboço que eu tenho isso aqui, aqui ficou o mesmo arco.
Então esses segmentos eu tenho que transformar em geometria de construção, senão vai me dar problema depois. Confirmo. Então agora eu tenho arcos idênticos ali dos dois lados. Eu preciso também fazer esses perfis aqui, ó. Tá? Não existem linhas aqui ainda, só limites de superfície. Então, para transformar aquilo em linhas que eu possa utilizar, esboço 3D, seleciono esses três arcos aqui com a tecla Ctrl e vou em converter entidades. Confirmo. Giro, vou para o outro lado, novamente, esboço 3D, seleciono os arcos aqui, converter entidades. Confirmo. Então agora eu tenho elementos suficientes para fazer o fechamento. Para fazer o fechamento das duas laterais, inserir, superfície, superfície limitante. Então aqui e aqui, confirmo, já tem uma das superfícies ali. Novamente, inserir superfície limitante, aqui, e o meu arquinho ali. Confirmo. Então, superfície de um lado, superfície do outro. Agora nós vamos em inserir, superfície, plano, e vamos escolher como entidades delimitadoras, como aqui nós temos todos os elementos contidos no mesmo plano, nós podemos utilizar então essa ferramenta para fazer o fechamento aqui do fundo. Todos esses elementos que foram, digamos assim, unidos aqui, na verdade eles ainda se encontram como superfícies separadas. Então, para realmente fazer o processo de junção deles, nós devemos ir em inserir, superfície, opção costurar. A tolerância de costura pode deixar aqui 0,02 milímetros. Então nós vamos selecionar esses elementos aqui. E a parte de baixo também. Então agora ele assume a característica de um elemento unido nas superfícies. Nós vamos aplicar agora em inserir, superfície, filete. Vamos fazer um filete de 3 milímetros e vamos pegar como elementos aqui do filete esse nosso contorno. Vamos pegar aqui também e vamos confirmar. Então eu tenho aqui uma transição mais suave da base para essa pega aqui também. Vamos fazer agora um esboço no plano superior. Vamos selecionar esse contorno aqui, converter entidades, em seguida offset de entidades, pegamos esse mesmo contorno e vamos ver aqui uma espessura de borda que fique adequada, 7 milímetros. Em seguida, inserir superfície plano. Então nós criamos um plano de superfície ali na borda. Como nós estamos fazendo um projeto conceitual para teste, a gente vai deixar ele na forma de superfície ainda. Nós temos que lembrar agora de unir também essa superfície. Então, da mesma forma que nós fizemos com as anteriores, superfície, opção costurar. Selecionamos a base e essa superfície aqui. Nós vamos criar uma superfície extra para tampar o nosso pote.
fazendo o esboço novamente no plano superior, selecionando agora esse perfil de fora, converter entidades, aí inserir superfície plano. Então, nosso potinho tampado. Então, finalizando o trabalho aqui no SolidWorks, vamos exportar, salvar como AIGES. E depois uma versão em STL para garantir. A STL é bom botar como ASCII. Ok. Então vamos salvar mais uma vez. Encerramos a atividade aqui no SolidWorks.